Olá, eu sou Rafael Haddad, você está aqui no canal O Filosofólogo. E nessa série nós estamos resolvendo, comentando as questões de filosofia, sociologia, humanidades do Enem 2025. Agora, a gente vai analisar a questão 78 da prova, né? Antes de continuar, se você ainda não respondeu a questão, dá pausa no vídeo, leia com atenção a questão, tenta resolver e depois volta para cá. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora que você voltou, o texto ele fala sobre uma instituição chamada Roda dos Expostos, que existiu no Brasil colonial, né? A Roda dos Expostos era um dispositivo instalado nas instituições de assistência que era muito ligado à igreja, né? E ele funcionava de uma forma muito peculiar, né? Um bebê recém-nascido, abandonado, ele era colocado num cilindro giratório que era instalado na parede da instituição, né? E a pessoa deixava a criança ali de forma completamente anônima, girava a roda e quem estava do lado de lá recolhia o bebê. E esse tipo de instituição existiu em várias cidades do Brasil, né? Também existiu na Europa, né? E lá mais comum no século XVII, XVIII, 17, XVIII. E o objetivo era fornecer acolhimento para aquelas crianças que foram abandonadas, né? Mas o texto ele vai destacar uma questão muito importante, que essa assistência ela está fundamentada em práticas caritativas, paternalistas e imediatistas, né? Não se tratava de uma política social, né, baseada no direito da criança, não tinha nada disso. A preocupação era garantir o cuidado básico da criança e a salvação da criança por meio do batismo, que é considerado alguma coisa essencial no contexto de alta mortalidade infantil, como era na época. E agora a gente vai voltar para a pergunta, né? O enunciado ele pergunta assim: a instituição apresentada no texto justificava-se pelo quê? Ou seja, qual que era o princípio que legitimava a existência dessa roda dos expostos naquele contexto histórico, século XVII, XIX, né? Então, aqui que a gente vai conseguir entender melhor a questão é o texto ele mostra que essa justificativa da instituição estava ligada a uma caridade cristã, né? A uma preocupação religiosa, com o batismo da criança, com a salvação da alma da criança. Então a gente está numa moral religiosa, numa lógica moral religiosa muito comum naquele período da sociedade, né? Então a gente já sabe que tem uma estratégia da prova aqui. A estratégia é a seguinte: quando o texto ele vai mencionar os elementos de caridade, como batismo, salvação da alma, tudo mais, ele está indicando que ele está dando uma justificativa que tem uma natureza religiosa, né? Não é uma natureza social de um conceito moderno como direito humano ou política pública. Não, não, não. É salvação da alma, certo? Vamos ver como é que estão as alternativas aqui. Direitos humanos. Está errado. Defesa dos direitos humanos. Está errado, né? Porque essa noção moderna de direitos humanos ela vai se consolidar muito mais tarde, né? Só depois da modernidade. Então, quando a gente olha esse texto, a gente não está vendo um resultado dos direitos universais da criança. Não está. Então, vamos lá. B. Preceitos de natureza socio-religiosa. Claro que sim. A gente está falando sobre isso, né? E o texto está mostrando claramente que essa instituição ela se fundamentava numa crença, numa prática cristã, né, de caridade, preocupação, salvação da alma, que está muito ligado à religiosidade, à moral daquela sociedade, né, da época. Então, essa aí. A alternativa C, reconhecimento de vínculos familiares. Não, até porque a própria existência da roda dos expostos indica o contrário, né? Que a criança foi abandonada. Então não tem um reconhecimento desses vínculos familiares, nada disso, né? D. Discurso de cunho técnico-científico. Também está errado, né? Porque o texto ele não vai se apresentar nenhuma justificativa médica, científica, da instituição. Não. A explicação é moral religiosa, né? Então não é científica. Alternativa é ideologia de caráter abolicionista. Não, não tem nada a ver. Não vai tratar de escravidão, não vai tratar de movimento abolicionista, não vai tratar nada disso.
O distrator basicamente é porque se passa na Bahia, né, em Salvador. Então pode ficar isso não gravado na sua cabeça. Mas então a gente sabe que o gabarito é letra B, né, preceito de natureza sócio-religiosa. Em questão é que mostra que essa prática de assistência social, nesse período colonial, estava ligada a práticas de caridade religiosa, né, uma concepção cristã muito diferente da concepção moderna de direitos sociais, certo? Bom, e se esse vídeo te ajudou, é claro, prossiga aqui com as nossas correções do Enem 2025, aqui no canal O Filosofólogo. E nos vemos na próxima questão. Até!